Olá, tudo bem? Janderson, tá me ouvindo bem? Estamos te ouvindo, meu amigo. Um privilégio tê-lo aqui conosco, viu? Amigo, eu que agradeço pelo convite, fico feliz aí porque nós temos quase 600 pessoas conectadas aqui, quase 600 dispositivos conectados, né? Certamente tem mais pessoas do que dispositivos e eu fico muito feliz em estar com vocês. Eu já agradeço a você, Janderson, o pastor Janderson, né, que nós somos amigos, fica difícil falar o título antes do nome, mas eu agradeço a você e fico feliz pela liderança, agradeço pelas orações dos nossos guerreiros de oração aí, e realmente orem por mim enquanto eu estiver falando sobre esse tema que é tão importante, sobre esse tema que faz diferença na nossa vida. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, e aí a gente começa a nossa conversa. Espero que vocês estejam vendo aí, mas o nosso tema é esse, a Igreja de Deus nos últimos dias e a sacudidura. Vejam, nós estamos aqui, são, no meu relógio aqui, exatamente 3h42 dessa madrugada. Eu fico feliz em ver tantas pessoas interessadas em crescer espiritualmente. Porque todas as vezes que nós estamos em oração, todas as vezes que nós estamos buscando a Deus, a promessa é que ele se deixará encontrar. Eu gosto da promessa de Jeremias, né? Quando ele disse quando Jesus falou através dele, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor. Então veja que é uma atitude ativa de Deus. Deus, ele se deixa achar, e nós só podemos encontrar a Deus porque Deus se deixa achar. É mais uma prova do amor de Deus, o fato de nós podermos encontrá-lo, porque nós não temos capacidade, nós não temos espiritualidade suficiente, nós não temos méritos suficientes para encontrarmos o nosso Deus, porque ele é santo, perfeito, e todos nós somos pecadores, somos imperfeitos, e assim seremos até aquele dia que ele se encontrar conosco, e segundo 1 Coríntios, nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, de corruptíveis em incorruptíveis, de pecadores em seres perfeitos. Até aquele dia, nós estaremos nessa busca constante e Deus estará se mostrando para nós. Se mostrando para nós. Então, eu quero parabenizar você que está aí conectado conosco, e eu quero pedir que você ore comigo e ore por mim enquanto eu estou falando sobre esse tema, a Igreja de Deus e a sacudidura. Veja, nós vamos orar mais uma vez agora. Eu sei que o irmão Jarbas acabou de orar, e obrigado porque o irmão orou por mim, mas eu quero orar de novo para que a gente possa começar de maneira específica o nosso tema, tá bom? Vamos orar, se você puder, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco nesse momento. O Senhor é onipresente e, portanto, está em cada um desses quase 600 pontos em que essa vigília está sendo transmitida. Deus, muito obrigado, Pai, pela liderança espiritual do pastor Janderson, por essa iniciativa, por toda a equipe, e muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de te encontrarmos. E agora, Pai, nós vamos falar sobre esse evento que já está acontecendo e que será intensificado, que é a sacudidura. Deus, nos ajuda a entendermos esse assunto e, mais do que isso, nos ajuda a que esse assunto transforme a nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O nosso tema, a Igreja de Deus nos últimos dias e a sacudidura. Veja, nós estamos aqui falando sobre esse tema, e esse tema não é novo. Esse tema não é algo, não é um privilégio que nós temos de vivê-lo agora, né? A sacudidura é um tema recorrente, é um tema que já vem acontecendo
ao longo da história do povo de Deus, Deus sempre sacudiu o seu povo, e nós teremos esse evento, e temos e teremos esse evento ao longo da história que a gente chama de escatologia, dos eventos finais, até a volta de Jesus. Então, eu quero começar compartilhando com você esse tema aí, esse texto bíblico, Amós 9:9. Está aí na sua tela, mas eu quero ler aqui na minha Bíblia. Na minha Bíblia, na Nova Versão Internacional, diz assim: pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel. Então todas as nações, tal como trigo é abanado numa peneira, e nenhum grão cai na terra. Veja, essa figura da sacudidura é uma imagem rural, né? Às vezes a gente tem alguns termos que a gente usa no nosso dia a dia que não são muito comuns a nós, né? Especialmente se você vive num contexto urbano, o termo sacudidura, ele pode parecer um pouco estranho, porque o que é uma sacudidura, né? A gente não está acostumado com esse ato, mas esse é um ato para as pessoas que vivem num contexto rural, e para o contexto rural daquele tempo da Bíblia, aqui, especificamente do profeta Amós, era algo muito comum. E o que era sacudidura? É mais ou menos como essa imagem que nós estamos vendo aí. Era o ato de você pegar o trigo ou qualquer outro tipo de grão, colocar numa peneira e ao ar livre, num lugar que tivesse vento, você iria sacudindo, jogando o grão para cima, sacudindo aquela peneira. E como o grão é mais pesado que a palha, então o vento iria levando as palhas, tirando a palha, limpando aquele trigo, para que ficasse apenas o grão. Então, nesse ato de sacudir, nesse ato de agitar, de balançar aquela peneira, acontecia esse fenômeno aí. A sujeira saía e o grão ficava. E aqui está uma figura, uma imagem que precisa ficar na nossa mente. Eu queria que você tentasse imaginar essa imagem de uma pessoa sacudindo, jogando o grão para cima, balançando aquela peneira, e o vento levando a palha e o grão ficando. Então, essa imagem, essa frase que eu coloquei aqui, a sujeira sai e o grão fica, ela é extremamente importante para que você fique tranquilo, para que você tenha paz com essa mensagem. E eu já queria anunciar isso, porque, infelizmente, algumas pessoas usam as mensagens dos eventos finais, as mensagens de escatologia, para levar medo para as pessoas. E essa não é a intenção de Deus. Pelo contrário, todas as mensagens de escatologia, todas as mensagens de eventos finais, elas são mensagens que devem trazer ânimo para nós, para os cristãos, para os filhos de Deus. É por isso que Lucas, no capítulo 21, registra as palavras de Jesus, que dizem assim: olha, quando essas coisas estiverem acontecendo, erguei as vossas cabeças, alegrai-vos, exultai-vos, dizem algumas versões. Essas mensagens devem nos causar alegria. E a mensagem da sacudidura não é uma mensagem de tristeza, de pânico, de medo. Pelo contrário, é uma mensagem de alegria e de ânimo. Porque nesse movimento de sacudidura, quem é grão não vai sair da peneira. Quem é grão não vai sair dos braços de Jesus. E isso aconteceu ao longo da história. Então eu queria começar analisando alguns cumprimentos proféticos dessa profecia de Amós no povo de Israel. Não esqueçam que Amós estava escrevendo aqui primariamente para o povo de Israel. E ele diz, eu repito aqui Amós 9:9, pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira e nenhum grão cai da terra. Essa profecia de Amós aconteceu muitas vezes na história de Israel, e eu quero analisar aqui pelo menos 3 episódios
na história do povo de Deus em que houve uma sacudidura, tá? Pelo menos 3 episódios. O primeiro está em João capítulo 6. Eu gosto demais desse texto. É um texto bíblico, assim, cheio de lições para nós. Então, você que está aí me assistindo, abra sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 6. João, no capítulo 6. Esse é um capítulo muito especial. Nós teríamos conteúdo aqui nesse capítulo para conversar todo o nosso tempo sobre ele, mas eu vou fazer um resumo do que está aqui, porque o nosso assunto é maior e a gente precisa avançar. Tá? Mas no capítulo 6 de João, está acontecendo algo muito interessante. No começo do capítulo, Jesus faz a primeira multiplicação dos pães e peixes. Você lembra desse episódio, né? Ele está ali pregando na praia e ele passa o dia todo pregando, anunciando a sua palavra. E então chega um momento que a multidão está com fome e a fome precisa ser sanada. Então Jesus faz um milagre. Ele tem ali 5 pães e 2 peixinhos e ele faz uma oração e então aqueles 5 pães e 2 peixes são multiplicados e alimentam uma multidão que alguns teólogos aí chegam a dizer que pode ter chegado a 15 mil pessoas. É possível que nós tenhamos ali pelo menos 10, 15 mil pessoas na praia ouvindo Jesus e foram alimentadas por 5 pães e 2 peixes multiplicados pelo poder de Deus. Quando termina isso, então Jesus, o povo queria coroar Jesus como rei. Se você acompanhar aí a leitura, depois você lê com calma João capítulo 6, as pessoas queriam coroar Jesus como rei, mas não era hora de coroar Jesus como rei. Então, ele despede a multidão e envia os discípulos para atravessar o Mar da Galileia. E acontece aquele evento em que há tempestade, o barco é açoitado pelas ondas e Jesus anda sobre as águas. No outro lado do mar, no outro dia, a multidão encontra Jesus de novo. A mesma multidão que estava na praia no dia anterior e viu a multiplicação dos pães e peixes, encontra Jesus no dia seguinte. E aí acontece um evento que é talvez a primeira grande sacudidura do povo de Deus. Eu queria que você lesse comigo o versículo 26. João capítulo 6, versículo 26, diz assim. Aliás, leia o 25 e 26. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. O que Jesus está dizendo? Olha aqui, Jesus, ele não responde à pergunta que o povo fez. Isso aconteceu lá naquele episódio com Nicodemos também, né? Nicodemos falou uma coisa e Jesus respondeu outra. Veja, Jesus, o povo pergunta, quando é que você chegou aqui, Jesus? E ele diz, olha, vocês não estão atrás de mim porque viram sinais. Lembre-se que no Evangelho de João, essa palavra sinais está sempre vinculada à ideia de que Jesus é o Messias. No Evangelho de João, todas as vezes que acontecem esses sinais, é Jesus mostrando que ele é o Messias. Então, quando João escreve aqui, quando Jesus fala, vocês não viram sinais, ele não estava falando que o povo não viu a multiplicação dos pães e peixes. O que Jesus está falando é o seguinte, na multiplicação dos pães e peixes, vocês não perceberam que eu sou o Messias. Vocês não entenderam o recado espiritual. E então, Jesus fala, vocês estão aqui só por causa do pão físico, só por causa do peixe físico. E então, o povo começa a pedir mais sinais, mais milagres físicos, mais multiplicação. Olha o que diz o versículo 30. Então perguntaram-lhe, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e o creiamos em ti? Que farás? E aí o povo pede mais milagre. Vejam, Jesus estava diante deles. Jesus é o grande milagre que nós temos. Jesus, ele é o máximo
que nós podemos ter. Qualquer tipo de milagre que Jesus faça é menor do que ele mesmo. E nós precisamos querer Jesus, almejar por Jesus, e não pelos seus milagres. Nós temos que amar Jesus, e não os milagres de Jesus. E então está aqui Jesus dizendo, olha, não vai ter milagre. E se você olhar no versículo 35, Jesus diz assim, então Jesus declarou, a Bíblia diz, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Como eu disse para vocês, a gente não tem tempo de analisar todo esse capítulo. Mas o que estava acontecendo é o seguinte, o povo estava pedindo mais pão de milagre, mais peixe de milagre, e Jesus diz naquele momento, não vai ter mais milagre. Eu sou o pão da vida. Nesse momento, Jesus estava dizendo, eu não vou dar para vocês o que vocês querem, eu vou dar para vocês o que vocês precisam. Vocês, multidão, Jesus está falando nesse capítulo, não estão interessados em mim. Estão interessados apenas nos meus milagres. Vocês não querem relacionamento comigo. Vocês querem apenas os benefícios que eu trago. E não vai ter mais milagre. Esse é o resumo do capítulo 6. E aí, por causa dessa palavra dura de Jesus, a partir do versículo 60 desse capítulo, acontece uma sacudidura. Por causa da palavra de Deus, acontece uma sacudidura. E guarde essa informação. Por causa da palavra de Deus, acontece a sacudidura. E aí, no versículo 60 diz assim, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Que pergunta, não é? Que afirmação. Dura é esta palavra, quem pode suportá-la? E aí Jesus, ele causa uma sacudidura no meio do povo. E no versículo 66 tem algo muito interessante, diz assim, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Consegue perceber isso aqui? Eu li João 6,66. Naquele dia, muitos dos seus discípulos deixaram de segui-lo. Houve uma sacudidura em João capítulo 6. E por causa da palavra de Deus, por causa da clareza da palavra de Deus, aqueles que estavam interessados nos milagres de Jesus, mas não em Jesus, foram sacudidos e saíram do povo. E mais na frente, no versículo seguinte, no versículo 67, Jesus perguntou aos 12, que ficaram só os 12 ali agora, vocês também não querem ir? E eu acho interessante essa pergunta de Jesus, porque é como se Jesus estivesse dizendo para a gente, olha, eu não quero do meu lado ninguém que não esteja interessado apenas em mim. E ele pergunta, vocês não querem ir também? Vocês não vão embora? Ele pergunta para os discípulos. E Pedro dá uma resposta digna da gente parar e meditar por horas. Versículo 68. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Olha a pergunta de Pedro, irmãos. Olha a pergunta de Pedro. Ele não pergunta, porque ele pergunta assim, para quem iremos? Só que essa pergunta é estranha do ponto de vista da linguística. Porque quem vai para algum lugar. Não é? Quem vai para algum lugar. Mas no caso de Pedro, ele não pergunta para onde iremos. Ele pergunta para quem iremos. Que lindo isso, não é? Porque Pedro entendia que a caminhada cristã não é para um lugar. A caminhada cristã é para uma pessoa, Jesus Cristo. Nós estamos buscando Jesus não para ganhar a mansão celestial. Nós estamos buscando Jesus não para morar na cidade de ouro, não para a nova terra e o novo céu. Isso é secundário, nós buscamos Jesus por Jesus. É Ele
que é o mais importante. E nesse dia aqui, em João capítulo 6, aconteceu uma grande sacudidura. E muitas pessoas saíram do rebanho de Deus porque não estavam buscando um cristianismo genuíno. Vamos para outro dia, que agora uma pessoa específica foi sacudida. Ainda em João, agora no capítulo 13. No capítulo 13 de João, Judas foi sacudido. E eu queria que você lesse comigo aí, a partir do versículo 21, diz assim: depois de dizer isso, Jesus perturbou-se e espírito declarou: digo que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Esse aqui é o episódio em que Judas foi peneirado. Judas passou por uma sacudidura e ele era palha e não grão. E ele saiu do povo de Deus. E o que fez Judas sair do povo de Deus aqui foram os interesses escusos. Judas também não estava interessado em Jesus. Judas estava interessado nas posições, na posição social que ele poderia adquirir através do contato com Jesus. E Judas foi peneirado, Judas foi sacudido. Vamos para outro evento. Lucas capítulo 22, no versículo 31 e 32. Vamos lá, abra a sua Bíblia aí. Esse evento da sacudidura é um evento bíblico. Então, a gente vai aqui para Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 31. Lucas 22, 31 e 32. Olha o que diz aqui. Lucas 22, 31 e 32. É Jesus falando com Pedro. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por vocês para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Essas palavras de Jesus são muito interessantes. E ele usa aqui a expressão peneirar. É outra expressão para sacudidura. É sacudidura, peneiramento, cirandamento. Veja, Jesus olha para os discípulos, especialmente para Simão, e diz assim: Satanás pediu vocês para peneirá-los. Mas eu orei por vocês para que a sua fé não desfaleça. E eu gosto demais de analisar essas palavras de Jesus aqui. Porque Jesus não orou para que o peneiramento ou a sacudidura não acontecesse. Não foi isso. Você percebeu aqui? Jesus não diz, mas eu orei para que a sacudidura não acontecesse. Jesus não falou isso. O que Jesus falou foi: eu orei para que a sua fé não desfaleça. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Naquele dia, Pedro foi peneirado, os discípulos foram peneirados, mas quem era grão não saiu da peneira. Escuta bem o que eu vou te falar. Todos nós seremos peneirados em algum momento, sacudidos em algum momento. A igreja de Deus tem passado por sacudidura diversas vezes. E eu acredito que nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos sendo sacudidos. E a oração de Jesus não é que nós não passemos pela sacudidura. A oração de Jesus é que a nossa fé não desfaleça. É que nós sejamos grãos e não palha.
Mas muito bem, nós vimos aí 3 episódios, existem muitos outros. Nós vimos 3 episódios em que houve sacudidura no povo de Deus, em que Amós 9:9 se cumpriu ali no contexto do povo de Israel. E vocês viram que nesses 3 contextos, o mais importante era você querer Jesus e não os resultados de Jesus, os milagres de Jesus. Agora eu gostaria de ir para alguns eventos, textos proféticos, que nos falam a respeito dessa sacudidura no tempo do fim, no tempo em que nós vivemos. Você já entendeu que a sacudidura é um evento que vem acontecendo ao longo da história do povo de Deus. E aqui eu tiro esse trechinho da tese de doutorado do pastor Heraldo, que inclusive eu indico para você ler. Ele escreveu sobre a sacudidura em Ellen White, está disponível na internet, só você digitar sacudidura, doutor Heraldo Lopes, você vai encontrar. E ele diz uma coisa interessante: a sacudidura escatológica é um período que acontecerá antes da segunda vinda de Cristo, finalizando com o término do juízo investigativo no santuário celestial, que é o fechamento da porta da graça, abrangendo tanto indivíduos como grupos. Então, essa sacudidura, ela não tem uma data específica, a sacudidura escatológica, essa que está acontecendo antes da volta de Jesus. Ela não tem uma data específica, não é um evento pontual, é um evento que está acontecendo e que vai se intensificar à medida em que acontece ou que se aproxima da volta de Jesus. E ela tem uma data de fim. Quando se fechar a porta da graça, ou seja, quando Jesus terminar o seu ministério de intercessão no lugar santíssimo do santuário celestial, quando acabar esse ministério, que ele sair do santíssimo para vir nos buscar aqui na terra, então a sacudidura cessa. Por quê? Porque também cessaram-se as oportunidades de você decidir se você é grão ou se você é trigo. O porquê que a sacudidura acontece? Quais são as causas da sacudidura? Pelo menos 6 causas existem para a sacudidura. Rejeição da verdade, e a gente viu isso no episódio de João capítulo 6, não é? Jesus falou a verdade, Jesus olhou nos olhos das pessoas e disse exatamente o que elas precisavam ouvir. Então, a rejeição da verdade vai causar sacudidura. A perseguição religiosa já causou sacudidura e vai causar sacudidura também ainda. Então, tem muitas pessoas que não suportam a oposição. E quando são confrontadas na sua fé, elas deixam a fé, porque não eram grãos, eram palha. O sofrimento também causa sacudidura, porque, infelizmente, algumas pessoas não conseguem compreender que o sofrimento faz parte da vida do cristão. Nós temos aí, e infelizmente isso acontece, muitas religiões pregando um cristianismo do aceite Jesus e você não vai ter mais problemas. Mas essa religião não existe na Bíblia, porque o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições. Nós vamos sofrer, e algumas pessoas não conseguem resistir ao sofrimento. Não conseguem entender que estar com Jesus não é sinônimo de não sofrer. Estar com Jesus é sinônimo de sofrer da maneira certa. Sofrer com esperança de que um dia esse sofrimento acabará e nós retornaremos àquele lugar onde não existirá mais sofrimento, descrito lá em Apocalipse 21:4. Quarta causa da sacudidura é a rejeição do testemunho da testemunha verdadeira. E essa expressão testemunha verdadeira está ligada diretamente à mensagem à Laodiceia, lá em Apocalipse 3, porque você leu, e a gente vai ler daqui a pouco, que quem dá aquela mensagem de Jesus à Laodiceia se identifica como a testemunha verdadeira, que é o próprio Jesus Cristo. Veja, quando a mensagem de Jesus é pregada, quando a mensagem bíblica é pregada, algumas pessoas se incomodam.
E essas pessoas serão sacudidas, e algumas delas não resistirão e sairão do povo de Deus. Algumas delas sairão, são sacudidas pela rejeição desse testemunho. Quinta causa da sacudidura: os falsos ensinos. Infelizmente, algumas pessoas estão saindo do povo de Deus porque não estão dando atenção à verdade de Deus, estão dando atenção a falsos ensinos. Irmãos, aqui tem uma coisa que é muito importante da gente atentar. Só é sacudido pelos falsos ensinos quem não está em harmonia, quem não está em comunhão com a palavra de Deus. Porque a gente não é enganado quando a gente tem o conhecimento da palavra de Deus, quando a gente estuda a Bíblia. Então, um dos antídotos para a sacudidura, uma das formas de você ser sacudido e ser grão, é conhecer a palavra de Deus. Estudar a Bíblia é extremamente importante e você precisa fazer isso. E o sexto motivo para a sacudidura são os enganos de Satanás sobrenaturais. E Satanás tem feito muitas coisas. A Bíblia diz que ele faz sinais e prodígios, que, se possível, ele enganará os próprios eleitos. E Satanás tem feito isso. Ele tem feito muitos sinais por aí. E veja, algumas pessoas, sim, têm recebido milagres, entre aspas, em muitos lugares aí, que são prodígios de Satanás, que são feitos sobrenaturais de Satanás para enganar as pessoas. Enganar especialmente aqueles que estão mais interessados em receber coisas de Jesus do que no próprio Jesus. E nesse contexto, deixa eu te fazer uma pergunta para você refletir. Você aí que está me assistindo, você ama a Jesus ou você ama os milagres de Jesus? Você ama a Deus ou você ama as bênçãos de Deus? Isso faz toda a diferença, porque aqueles que não amarem estritamente a Jesus serão sacudidos e como palha sairão. Porque é Jesus quem é a nossa âncora, não os seus milagres. Quem se fiar nas suas próprias qualidades, naquilo que faz ou que deixa de fazer, naquilo que come ou que deixa de comer, será palha e vai sair. Porque nós não nos fiamos em nós nos fiamos em Jesus. Veja, mas dentro dessas causas da sacudidura, ou dentro desse assunto da sacudidura, nós vivemos uma tensão entre o já e o ainda não. Como assim? Deixa eu explicar para você. E o nosso tempo está passando. Entre o já e o ainda não. Porque nós já vivemos a sacudidura, mas ainda não vivemos em sua plenitude. Porque ainda virá o tempo em que a sacudidura será mais forte. A peneira será balançada de maneira mais vigorosa. Os ventos serão mais fortes. Então, nós já vivemos a sacudidura, mas ainda não vivemos essa sacudidura de maneira plena. E é por isso que nós ainda temos essa possibilidade de sermos cada vez mais grão e menos palha. Deixa eu ler alguns textos para vocês de Ellen White, textos inspirados por Deus e que são autoritativos aqui para nosso assunto. O primeiro está aí no livro Eventos Finais, na página 173, e existe um capítulo no Eventos Finais só sobre a sacudidura. Depois você tira aí um momento de meditação para você ler esse capítulo. E diz o seguinte: haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Este é precisamente o tempo em que o genuíno será o mais forte. Portanto, a sacudidura, como eu disse para vocês, ela já está acontecendo
e ela acontecerá de maneira mais forte ainda. É a tensão entre o já e o ainda não. Vamos, então, para outro texto aqui do livro Eventos Finais também. Diz o seguinte: o Senhor virá em breve. Amém? O Senhor virá em breve, que venha logo, Maranata. Em toda a igreja deve haver um processo tendente a aprimorar e joirar. É outro nome para peneirar, para sacudir. Pois entre nós há homens perversos que não amam a verdade nem honram a Deus. Irmãos, isso aqui é algo para a gente ouvir, para a gente ler com tristeza. Sabe por quê? Porque entre nós existem pessoas que não amam a Deus, que amam mais a sua própria imagem, e não a imagem de Deus, que amam mais a sua própria vontade, e não a vontade de Deus, que querem mais fazer a sua vontade, e não a vontade de Deus. Homens perversos, e quando ele fala de homens aqui, é no sentido genérico, homens e mulheres perversos, que não amam a verdade, nem honram a Deus. Você sabe quem é a verdade, não é? É Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqueles que não amam a Jesus, eu estou tocando nesse ponto todo o tempo, aqueles que não amam de verdade a Jesus, que não amam Jesus acima de tudo, serão sacudidos como palha e sairão. E esse é um tema que é bastante preocupante. Olha o que diz o livro Testemunhos para a Igreja, no volume 1, na página 99. Deus está cirandando, é outro nome para sacudindo, para sacudidura. Deus está cirandando o seu povo. Terá uma igreja pura e santa. Não podemos ler o coração dos homens. O Senhor, porém, tem provido meios para manter pura a sua igreja. E aqui tem um detalhe que é preciso falar. O processo de sacudidura é um processo divino. É Deus quem sacode. E é Ele quem faz esse processo de separação entre o grão e a palha. Não sou eu. Não é você. Nós não temos autoridade de dizer esse é grão e esse é palha. Lembra da parábola do trigo e do joio? Nós não temos autoridade para determinar quem é trigo e quem é palha. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, que é preciso enfatizar. A mensagem da sacudidura não é para o outro. A mensagem da sacudidura é para mim. E se por acaso, até esse momento, você estava pensando assim, veja, o fulano precisava ouvir essa mensagem. Ah, o outro precisava ouvir essa mensagem. Ah, o fulano de tal precisava... Ah, eu acho que o irmão tal está passando pela sacudidura e ele saiu da igreja porque ele era trigo. Calma, calma. Não pense no outro. A mensagem da sacudidura é para você e para mim. Nós temos que nos preocupar de maneira imediata e primariamente se nós somos trigo ou palha, grão ou palha. Porque a gente tem uma mania, como cristãos, de ficar julgando o outro antes de julgar a si próprio. De ficar olhando para o outro antes de olhar para si próprio. Então, se você até esse momento estava pensando assim, puxa vida, eu acho que o irmão fulano de tal foi sacudido, o outro foi sacudido, o outro saiu porque era palha, para e começa a pensar em você. Você é esse cristão puro e santo? Você é trigo? Quantos nos abandonarão nesse processo? Olha o que diz o livro O Grande Conflito, na página 608. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário.
unindo-se ao mundo e participando do seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz e, em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil e popular. Esse final é duro, irmãos. Quem vai ser peneirado são pessoas que conhecem a verdade, que já ouviram falar da mensagem de Deus, do evangelho eterno, conforme Apocalipse capítulo 14 prega. Essas pessoas ouviram a mensagem, mas na hora que veio a dificuldade, na hora que veio a prova, na hora que tinha que decidir entre Deus e o que era popular, essas pessoas decidiram pelo lado mais fácil, pelo popular. Esqueceram-se que o reino de Deus é representado pelo próprio Jesus como uma porta estreita. Uma porta estreita pela qual não passa a nossa vaidade. Ela tem que ficar para trás para que a gente passe por essa porta estreita. Não passa o nosso ego, o nosso orgulho. Eles têm que ficar para trás para que a gente passe pela porta estreita. E algumas pessoas estarão escolhendo o lado mais popular. E pois por escolher o lado mais popular, serão sacudidas do povo de Deus. Eu queria que você fosse comigo para Apocalipse capítulo 3. E aqui eu já estou caminhando para o final dessa nossa breve meditação a respeito da sacudidura. Mas em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, que é a mensagem à Laodiceia, nós temos aqui algo extremamente importante para que a gente possa meditar. Eu queria ler com você toda a mensagem à Laodiceia. Você sabe, o período profético correspondente aqui à igreja de Laodiceia é o período ali do início do século XIX até a volta de Jesus. É a mensagem para nós hoje, para a nossa igreja, para mim e para você. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, da testemunha fiel e verdadeira. Lembra dessa expressão? O soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno. Não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Irmãos, essa mensagem à Laodiceia, e a gente também poderia ficar aqui muito tempo na análise dessa mensagem, mas nós não vamos fazê-lo. Ela é uma mensagem de decisão. Você sabe, Laodiceia era uma cidade que recebia água de 2 lugares, de 2 outras cidades, porque ela não tinha fonte própria de água. Uma fonte era gelada, e a água gelada, a água fria, era usada para restaurar, era usada para curar. A água quente era usada para relaxar, para amenizar as tensões. Mas quando essas águas se misturavam, elas se tornavam água morna. E a água morna não tinha função de nada. Não tinha nenhuma função curativa, não tinha nenhuma função restauradora. A água fria restaurava. A água fria era usada para cura. A água morna, a água quente, era usada para relaxar as tensões, para aliviar as tensões. A água fria e a água quente tinham função. Ela tinha função de cura ou de alívio. É por isso que Jesus diz: quem dera você fosse frio ou quente. E às vezes a gente usa essa expressão frio ou quente para falar que o frio é aquele que está longe de Jesus e o quente é que está com Jesus. Mas no sentido original do texto, frio e quente eram 2 formas da água, fria e quente eram 2 formas da água que poderiam ter funções. Função de cura, a água fria era usada em Laodiceia, naquele período, e função de relaxamento, de alívio, a água quente. Mas o problema de Laodiceia é que ela nem era curativa, ela nem curava as pessoas espiritualmente e ela nem aliviava as tensões das pessoas. Não era fria nem quente. Ela era morna.
Ela estava no meio termo. Ela não cumpria a função para a qual Jesus a havia chamado. Então, Jesus disse, você não é frio nem quente, você é morno. E porque você é morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Laodiceia, queridos, somos nós. Nós vivemos no período de Laodiceia. E nós precisamos tomar uma decisão. E a grande decisão, a grande notícia, as boas novas, essas boas novas são que ninguém nasceu trigo e ninguém nasceu palha. Essa é uma decisão que nós podemos tomar. Não existe predestinação à salvação ou à perdição no contexto bíblico. Deus não determina quem vai ser salvo, quem vai ser perdido, quem vai ser trigo, quem vai ser palha. Essa é uma decisão pessoal. E aqui a mensagem a Laodiceia, Deus está dizendo, decida-se. Você está morno. Você não está exercendo a sua função, você não está levando cura para ninguém, você não está levando alívio para ninguém, você é morno, e porque você é morno, eu estou a ponto de te vomitar da boca, eu estou a ponto de peneirar. Mas tem uma solução, porque no versículo 16, versículo 17 ele diz, você diz, estou rico e adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Algumas versões dizem miserável, pobre, cego e nu. E veja, queridos, essa é uma mensagem para nós. Se por acaso você está aí me assistindo e você acha que é rico, você acha que tem tudo o que você precisa, cuidado, porque você está na posição de ser peneirado para fora. O morno, em Apocalipse, é aquele que acha que já tem tudo. E nós corremos o risco de espiritualmente acharmos que temos tudo. Não, estou bem, eu estou forte espiritualmente. Não, eu estou preparado. Não, eu sou mais santo que o outro. Eu oro mais que o outro. Eu leio mais a Bíblia que o outro. Quando, na verdade, o que Jesus está nos dizendo é, você deveria reconhecer que você é miserável, pobre, cego e nu. Esse somos nós. Porque todas as vezes que nós reconhecemos que somos miseráveis, pobres, cegos e nus, nós corremos para aquele que pode solucionar essa nossa situação. E quando nós chegamos perto de Jesus, é que a gente adquire a possibilidade de ser grão. E aí ele dá a solução no versículo 18, dou esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e para enxergar. E você nunca se perguntou, como é que alguém que é miserável, pobre, cego e nu vai comprar alguma coisa? Já parou para pensar nisso? Como é que o miserável, pobre, cego e nu compra ouro, colírio? Sabe por que ele compra, queridos? Porque ele compra no cartão de crédito de Jesus. Ele compra, mas é Jesus quem paga a conta. Aliás, é Jesus quem pagou a conta lá na cruz do Calvário. Ele disse, tetelestai, está consumado, está pago. Então nós que somos miseráveis, pobres, cegos e nus, nós compramos ouro, nós compramos óleo, nós compramos colírio, roupas brancas, nós compramos, mas quem paga a conta dessa compra é Jesus, amém? Aí no versículo 19 ele diz, repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e entrar e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Queridos, há uma mensagem urgente, há uma sacudidura acontecendo e ela vai se intensificar. E aí Ellen White nos diz o seguinte, no livro Testemunhos para a Igreja,
Logo o povo de Deus será provado por ardentes provas, e a grande proporção dos que agora permanecem, genuínos e verdadeiros, demonstrar-se-á metal vil. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso, e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da justiça e verdade, quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. Você percebe o movimento aqui? Quanto mais o mal avançar na terra, mais fiéis nós temos que ser, mais apegados a Cristo nós temos que ser, mais unidos a Ele nós temos que estar. E aí eu termino com a mensagem de Apocalipse 3:20 que nós acabamos de ver. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Querido amigo, você está me ouvindo aí, me assistindo, não é? São 4:30 desta madrugada. E eu pergunto para você, você tem aberto a porta da sua vida, do seu coração? Porque, queridos, não são as nossas ações que nos farão trigo. É a misericórdia de Deus que nos faz trigo. E porque Ele nos fez trigo, nós vivemos como trigo. Jesus está à porta batendo. E Ele diz, se alguém ouvir a voz e abrir a porta. E o meu convite para você, nessa madrugada, é abra a porta. Escancare a porta da sua vida. Deixe Jesus entrar, deixe Ele preparar a ceia, deixe Ele participar da sua vida. Porque na hora que a sacudidura chegar na sua vida, na hora que essa igreja for sacudida de maneira mais forte ainda, você será grão, você ficará na peneira e será recolhido para o reino de Deus. Eu já decidi, eu quero Jesus. Eu quero ser grão. E você? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós temos essa possibilidade de, mesmo miseráveis, pobres, cegos e nus, sermos grão. Porque nós podemos comprar o ouro refinado, comprar o colírio, comprar as vestes brancas, no cartão de crédito de Jesus. Ele pagará a conta. Deus, muito obrigado por isso. Abençoa cada uma dessas pessoas que estão me assistindo agora, para que elas possam decidir ser de Jesus completamente, ser grão, estarem prontas para o dia do encontro com o Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi muito bom estar com vocês. Eu espero que essa mensagem toque o coração de vocês e vocês decidam ser grãos até a volta de Jesus. Um grande abraço.